classe, é de extrema importância que vocês, como juristas, entendam sobre o garantismo penal, formulado por Luiz de Ferrajoli. É um modelo teórico que busca limitar o poder punitivo do Estado e garantir a máxima proteção dos direitos do indivíduo que está sendo penalizado. Em um Estado democrático de direito, a atuação estatal ocorre de forma restrita, racional e legalizada, de modo em que o processo penal ocorra de forma justa e segura. No contexto histórico brasileiro, o garantismo encontra respaldo na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 5º. Mas, professora, se o modelo do garantismo penal é aplicado no Brasil, como o pior massacre da nossa história, que é o Carandiru, foi passado na mega operação do Rio no mês passado? Ótima pergunta. Na verdade, existe uma ligação entre esses dois casos. O Carandiru foi um dos principais motivos para a criação do PCC, que surgiu junto ao Comando Vermelho, pois os detentes estavam se unindo em facções em busca de vingança contra o sistema penitenciário. Sendo assim, a gente vê como é de extrema importância o garantismo penal para a nossa sociedade. Então quer dizer que o governo ele não deve fazer nada em questão aos criminosos e às facções? É óbvio que não. A teoria garantista ela não se opõe à punição penal, desde que ocorra dentro dos limites e assegure o respeito aos direitos humanos. Amiga, sinceramente, eu não sei como é que a professora pode ensinar algo assim pra gente. Todos os bandidos eles deveriam ser presos e, se necessário, até mortos. Dani, eu acho essa sua visão muito extremista, porque, por exemplo, tem tanta gente lá na cadeia que nem foram julgadas ainda e vivem em situações de falta de dignidade humana, enquanto os super ricos nem julgados, nem punidos eles são. Eu não concordo com isso. Bom dia. Bom dia. Amiga, eu tive uma discussão com a Isabel. A gente tem uma opinião muito diferente. A gente estava discorrendo sobre a teoria do garantismo penal. Você ainda está no segundo período, esse ano eu termino a faculdade, mas ainda me lembro bem dessa aula. Nós aprendemos que o direito penal só entra em vigor em último caso, ou seja, quando os outros ramos do direito não conseguem solucionar o problema. Basicamente, o garantismo atua em todos os momentos do sistema penal, assegurando que os direitos humanos sejam respeitados, indiferentemente de classes sociais ou de antecedentes criminais. É isso que eu não entendo. Como é que essas pessoas que cometem atrocidades merecem ter seus direitos respeitados? Cada um tem suas opiniões, não estou pedindo para você ir contra os seus princípios, mas como estudante de direito, você deve ter a mente aberta para compreender os direitos humanos. Que tal você fazer uma pesquisa mais aprofundada e tirar suas dúvidas com os professores? Amiga, é uma boa ideia. Eu vou tentar. O que aconteceu, Dani? Ai, amiga, descobri que meu irmão está sendo indiciado por tráfico de drogas. Nossa, sinto muito mesmo. Eu estou bastante preocupada. Eu descobri que o sistema penitenciário ele não faz o seu devido trabalho, que é ser um local de ressocialização do preso. Muito pelo contrário, amiga, eles vivem em situação de precariedade e condições desumanas por conta da superlotação. E eu fico pensando, sabe, e quando ele sair? E os preconceitos que ele irá sofrer? Há uma grande precariedade quando se trata de programas de reinteração dos presos na sociedade. Sabe, irá lhe faltar recursos, oportunidades de recomeçar. E se isso acabar influenciando em um ciclo vicioso de crime, sabe? A reincidência criminal, ela é o maior indicador de fracasso do Estado em reiterar essa pessoa na sociedade. Nossa, Dani, situação complicada mesmo. Mas eu acho que você, como estudante de direito, futura jurista, deve estudar um pouquinho mais nas nossas matérias, inclusive o garantismo, ou perguntar a algum professor sobre esse tema, para ajudar o seu irmão. Sabe, amiga, eu procurei a professora Angelina e ela me explicou mais. Ela foi super sensível, sabe? E ela disse que é nesses momentos de dificuldades que a gente entende de verdade a importância dos direitos humanos. É na prática, sabe? Então, Dani, eu sei que é muito difícil, mas você precisa separar a emoção da teoria nesse caso, mesmo que envolva o seu irmão. Então, os princípios basilares do garantismo penal, eles estão na nossa sociedade realmente para isso, para que as pessoas, mesmo que sejam culpadas, não sejam desumanizadas. E, professora, quais seriam esses princípios? Existem vários princípios, mas os principais falam sobre a legalidade, proporcionalidade, devido processo legal, insignificância e a presunção da inocência. Então, esses princípios, eles limitam que o Estado, ele não pode cometer, na maioria das vezes, atos judiciais que são irreversíveis na vida das pessoas.
Então, eu vou te explicar mais sobre os principais princípios. Por exemplo, o da legalidade, ele instaura que as pessoas que cometeram atos que não eram ilícitos, elas não podem ser penalizadas no presente por causa disso. A presunção da inocência é algo muito importante, porque as pessoas não podem ser consideradas culpadas até a decisão final judicial. E também sobre o devido o processo legal, as pessoas elas têm o direito de passar por todo o processo de acordo com a lei. Então, todos esses princípios, eles vão ajudar o seu irmão, mesmo que ele seja culpado, porque ele continua sendo um cidadão na nossa sociedade. Obrigada, professora. Agora eu entendi. Nossa, faz muito sentido essa fala da professora Angelina, porque, do contrário, qualquer pessoa, até aquelas que não foram consideradas culpadas, seriam penalizadas de forma severa pelo sistema. E não é isso. A gente já estudou em garantias relativas do delito e da pena que pessoas que cometeram algo, mas não seja considerado crime, não pode ser declarado crime como previsto em lei. Então, as garantias também de pena, elas são separadas em tipo e quantidade. A garantia do processo é separada na imparcialidade do juiz, em decisões e entre outros processos. Então, é tipo um tripé. Sim, é um tripé. Porque, por exemplo, se uma delas cair, todo o sistema cai. Então, o seu irmão, ele deve ser julgado, mas ele deve ser julgado num processo justo, entendeu? Sem tortura, sem nada que degrade a dignidade dele. Olha, eu tenho um canal aqui no YouTube que eu gosto bastante. Eu vou te mostrar agora. Olá, estudante de Direito. Essa é a parte 2 do vídeo sobre garantismo. De início, existe a acepção do garantismo segundo Ferrajoli, que mostra que não é só teoria, e sim uma forma de organização do Estado. Ferrajoli fala em garantismo como modelo teórico, técnica jurídica e filosofia política. Primeiro, como modelo, ele fala que o Código Penal deve agir de uma forma racional e limitada. Segundo, como técnica jurídica, ele fala de um conjunto de normas que deve agir sobre o Estado, para que ele não tenha todo o poder em excesso. Terceiro, como filosofia política, ele mostra que a dignidade humana está acima do Código Estatal. Por fim, concluímos que o garantismo tem o intuito não de defender bandido, mas sim de defender a humanidade contra o poder excessivo do Estado. Pois quando o Estado erra, ele prejudica a todos. E seguindo o que ele falou, o garantismo é uma teoria que busca organizar e limitar o poder punido do Estado, garantindo que ele seja exercido somente dentro dos parâmetros estritos e compatíveis com a proteção dos direitos fundamentais. A proposta ela sugere uma reação aos excessos do sistema penal, que operou com arbitrariedade, seletividade e uso político da punição. Em vez de aceitar que o Estado ele possa usar essa força de maneira ampla e imediata, a punição ela só é legítima quando é respeitada os direitos e a proteção dos indivíduos contra os abusos. E no plano processual, mesmo quando há uma suspeita de um crime, o acusado ele permanece sendo um cidadão com seus direitos e ele deve ser protegido e respeitado. E a punição, ela deve passar para ser aceita, ela deve passar por um processo que observa as garantias constitucionais. E essas garantias são extremamente importantes e são elementos essenciais para que a punição ela seja legítima. Então, gente, esse foi o conteúdo sobre garantismo e espero que vocês tenham entendido. Amiga, agora eu entendo que o garantismo ele não é somente uma conversa distante, sabe? É algo mais teórico, né? Isso é uma coisa que tem a ver comigo, tem a ver com meu irmão e também com qualquer outra pessoa que possa cair nas mãos de um sistema que muitas vezes não funciona como deveria, sabe? Amiga, eu entendo agora que os direitos humanos, eles não são concessões para quem erra, mas também uma forma de proteção para que o Estado não erre conosco. E saiba que você não está sozinha nessa situação. E agora eu fico refletindo, sabe? Talvez essa seja um dos maiores desafios do direito, que é entender que é sobre justiça e não sobre vingança.